Então, governar, tomar conta das informações que você gera, informações que já se tornaram imprecisas, informações que estão desatualizadas, isso merece uma verificação constante. Então, seus perfis de rede social, isso é importante. Na hora que você se qualifica, você deve manter sempre as informações atualizadas. Por quê? Porque eu digo que na internet tem uma teoria que é o seguinte, a teoria da pirâmide. Vocês já ouviram falar nisso? Alguém já ouviu falar na teoria da pirâmide? Não. A teoria da pirâmide da internet é muito simples. Na internet, 1%, o topo da pirâmide, são pessoas que geram conteúdo. 9% são pessoas que recebem aquele conteúdo que foi gerado pelo 1%, editam, repassam, distorcem, ou seja, fazem algum tipo de manipulação e passam para frente. Já 90% das pessoas que acessam a internet são voyeurs. São pessoas que estão ali só acessando sem deixar vestígio algum de que elas estão fazendo algum acesso e tudo mais. É uma métrica, né? É uma estatística que a gente não consegue definir bem. Mas se a gente consegue identificar, por exemplo, que existe 30 repassadores, a gente faz uma regra de 3 para saber qual foi o público-alvo que aconteceu. Então, recentemente, por exemplo, está acontecendo demais na área de saúde, um paciente descontente com um tratamento de cirurgia plástica, por exemplo, resolve ir para o grupo de discussão sobre cirurgia plástica em Belo Horizonte e detonar o médico. Ou seja, as pessoas não têm limite. O discurso de ódio na internet é algo presente e muito sério. O que faz a diferença é que nem todos sabem como reagir. Ninguém está fora de ser alvo em relação a qualquer tipo de ataque. Seja golpes de segurança da informação, seja aspectos reputacionais. Todo mundo é alvo. O que faz a diferença é que existem pessoas que nem sabem como reagir quando isso acontecer, mas vai acontecer. Eu costumo dizer que se Andy Warhol disse que um dia todo mundo vai ter 15 minutos de fama, na internet eu tenho a certeza de que todo mundo vai ter seus 15 minutos de execração. Só que muitos não sabem como reagir. E aí eu vou e chego à seguinte conclusão. Em geral, quando alguém sofre algum problema de segurança na internet, a reação é tardia e desordenada. Quanto mais cedo você puder reagir, preservar provas, tomar medidas do dia para o outro, as suas chances de mitigar o dano serão cada vez maiores. Nem sempre todos pensam assim. Um outro erro clássico. Ao receber uma mensagem com conteúdo ofensivo ou algo parecido, a reação da vítima normalmente é fazer, sabe o quê? Sabe, Marcos? Apagar a mensagem. Tive um problema desse na semana passada com um cliente que é o presidente do Clube Atlético Mineiro, depois da desclassificação do time, acho que na Copa do Brasil, não sei, um torcedor descontente foi para o Twitter e para alguns grupos de torcida organizada no WhatsApp e resolveram publicar o telefone dele, telefone celular, publicamente. Sabe o que aconteceu? Mais de 5.000 mensagens ofensivas desde então. E conversando com ele, que inclusive já foi meu sócio do escritório no passado, ele me disse, na hora que eu comecei a receber aquilo, eu saía apagando tudo. Assim, isso é remar contra a corrente, não tem jeito. E melhor, ele estava destruindo prova que seria extremamente útil para a defesa dele. Porque se eu tiver que demonstrar a extensão do dano, o que vai caracterizar seria justamente o volume de mensagens. Ele está pagando. Quantas vezes eu tive que lidar com uma situação de problema de segurança que a pessoa, vítima, fica num pânico e acha que vai resolver o problema apagando. Lê do engano. Isso não pode acontecer. Bom, então, todo mundo vigia todo mundo nessa sociedade digital. Se nós estamos divulgando informações que nós mesmos publicamos, nós temos o dever de verificar sempre se essas informações não estão desatualizadas, porque se estiverem, nós estamos colocando em risco nossa própria reputação, como foi o caso do presidente, que não soube se explicar perante a mídia por que fez isso.
Além disso, o último tópico que envolve... Aliás, peraí, acho que eu pulei um aqui. Não. Aí eu estava querendo te falar o seguinte, eu falei do 9 manas, eu esqueci de outros 2 aqui. Reclame Aqui. Vocês devem conhecer o Reclame Aqui, né? O Reclame Aqui é o quê? É um mural das lamentações do consumidor brasileiro. Todas as empresas são alvo do Reclame Aqui. E mais, o Reclame Aqui, que começou a ser no site, que servia de plataforma para denunciar maus serviços ou maus comerciantes, vamos dizer assim, de uma hora para outra deu uma guinada que poucas pessoas perceberam. Ele passou também a permitir que atividades profissionais que não têm relação de consumo, no caso médicos, no caso advogados, também se tornassem alvo desse. Então existe hoje, nessa base de dados, que é altamente acessada, o Reclame Aqui, para vocês terem ideia, tem 1 milhão de acessos por dia. Então as pessoas acessam para saber qual é a reputação desse advogado que eu estou querendo contratar, qual é a reputação do médico que eu vou fazer a operação. É ali que eles vão checar o termômetro. E o pior dessa situação, que eu chamo a atenção em questão de segurança, é que o Reclame Aqui tem uma política. Outro dia aconteceu uma situação envolvendo um advogado de família, amigo meu, muito famoso, do Rio de Janeiro. E você sabe, a advocacia na área de direito de família é uma coisa muito problemática porque lida com questões psicológicas, né, das pessoas que ficam afetadas, etc. Uma cliente descontente resolveu contar a versão dela, que era totalmente falsa, e publicou isso no Reclame Aqui. E ele se sentiu ofendido, ou dizendo que os fatos não correspondiam à realidade, e resolveu acionar o Reclame Aqui com a versão dele e pedindo que esse conteúdo fosse removido. O que aconteceu? O Reclame Aqui falou assim, não vou remover não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a sua resposta e coloco aí. Então tem a versão do agente e da vítima. Aí quem quiser acessar meu site, que resolva a fazer esse tipo de coisa. E isso não resolve. Isso não resolve. Por quê? Porque na hora que as pessoas vão no Google e digitam o nome dele, aparece o quê? O site do Reclame Aqui, logo na primeira página. Teve um caso interessante também que recentemente eu pesquisei, que mostra o despreparo de alguns advogados que muitas vezes lidam com esse problema, mas pensam como se fosse cabeça de papel. Há tempos atrás existia a lei do direito de resposta, hoje não existe mais. Então aquela situação muito comum que acontecia, de você falar assim, poxa, o fato é falso, eu vou a juízo, vou publicar meu direito de resposta no mesmo órgão que divulgou a notícia, com a mesma quantidade de espaço, etc. e tal. Isso não funciona para a internet. Por quê? Teve um caso, como eu falei, do ministro Gilmar Mendes. A Carta Capital publicou uma reportagem colocando assim, juiz não, réu. E desceu a saraivada nele. Isso mais ou menos uns 3, 4 anos atrás. Naquela época ainda ele era persona não grata do PT, hoje nem tanto. Aí o que acontece? Ele entrou em juízo contra a Carta Capital e ganhou uma indenização maravilhosa. Só que o advogado, o que ele fez? Ele pediu para publicar o conteúdo da resposta dele no site. Continuou. Péssima situação, porque até hoje, na hora que você vai digitar Gilmar Mendes, essa informação a respeito do processo, ao invés de ser escondida, sepultada, quebrar o retrovisor, nunca mais olhar para isso, está lá indexado. Então, isso não é a saída. Esse é um ponto importantíssimo. Agora, um dos fatos mais importantes que vocês vão guardar essa fala aqui hoje para o resto, é a questão das fake news, né? Notícias falsas virou um negócio. Não tem nada a ver com simpatia política, nem nada. Ontem, por exemplo, eu recebi enquete para presidente da República mandada pelo WhatsApp e assim, com números totalmente duvidosos. Qual era a fonte? Não tinha. Estava em conformidade com as regras do TSE? Não, mas viralizou. E estava passando. Aguardem. Muita água vai correr debaixo da ponte até o segundo semestre. Já tem cyberguerrilheiros de segurança preparados na campanha política para fazer algo muito parecido que aconteceu com os Estados Unidos, que é sempre de onde vêm essas ideias. Ninguém pode afirmar que
que o Trump ganhou a eleição por causa dos russos. Mas se você pegar o somatório das informações, tudo leva a crer que isso foi um grande fator que pesou. Eu tenho uma cliente, por exemplo, que ela mora em Minnesota, nos Estados Unidos. Ela falou assim, que na semana que antecedeu a eleição, a quantidade de e-mails que ela recebeu falando assim, a Hillary é uma criminosa, e contando umas histórias assim de pessoas que ela nunca viu na vida, foi uma enxurrada. Algo parecido vai acontecer aqui, vocês podem aguardar. E vindo de um lugar estranho, um provedor da Rússia, uma coisa assim que de repente pode dificultar a rastreabilidade. Então, por exemplo, aqui tem uma foto aqui da Hillary tendo um fato falso com a presidente da Pepsi, que gerou um problema enorme para ela em termos reputacionais e fez inclusive as ações da Pepsi despencarem em relação a isso. Esses problemas acontecem todo dia e num ano eleitoral é um prato cheio. Eu mesmo vou participar de um evento sobre fake news que vai acontecer agora no Conselho Federal em meados de agosto, com a presença de vários ministros do TSE, presidente da Google e tal. E a ideia é tentar ver se a gente consegue preparar algum tipo de contingenciamento para esse problema que vai acontecer. Bom, aí vem, você é responsável pelo enfrentamento dos ataques de segurança da informação? Claro. Você será alvo? Não tenho dúvidas disso. Quais medidas que eu devo tomar se eu for vítima? Primeira delas, saber preservar a prova, não apagar. Preservar a prova é o primeiro passo. Segundo, procurar um advogado, porque depois do Marco Civil da internet, somente por ordem judicial que você vai conseguir fazer o processo de identificação e punição do agressor. Esse problema, gente, acontece com todos. Então, eu estou trazendo aqui alguns exemplos, só para vocês pensarem o seguinte. Foco dado. O maior que aconteceu recentemente não está nesse slide, que é o Facebook. Né? Facebook, com o vazamento absurdo que teve de dados, caiu em popularidade, a sua ação caiu nos Estados Unidos de forma vertiginosa. E mais, aquelas empresas que depois foram reveladas, que estavam coletando informações e manipulando mensagens com interesses escusos, fecharam as portas. Simples assim. Mas vamos abrir de novo. E vamos começar um novo modelo de negócio com algo parecido. Eu me refiro à Cambridge Analytica. Aqui, então, um exemplo. Um dado estatístico. O Yahoo, há tempos atrás, ele teve um prejuízo de 350 milhões, porque foram 3 bilhões de contas, o número ali se cortou, que foram afetadas por vazamento de dados. 3 milhões de contas. A Equifax, que é uma grande empresa na área de tecnologia dos Estados Unidos, teve 143 milhões de pessoas expostas, com dados sensíveis, dados relacionados à sua esfera íntima. Isso em vários países. O Uber pagou 100 mil dólares para um hacker para pedir que ele apagasse os dados que conseguiu captar. Eu não acredito nisso, mas isso foi o que veio para a imprensa. No Brasil, nós já tivemos XP Investimentos, um vazamento de 29 mil clientes sequestrados. Interessante que esse fato aconteceu 2 anos antes de vir para a imprensa. E, consequentemente, eles queriam 500 mil reais num ano em que a XP Investimentos ia para a Bolsa, fazer o seu IPO. E, recentemente, nós tivemos Netshoes, uma grande empresa de comércio de tênis, né, que teve 2 milhões de clientes envolvidos em vazamento de dados, que resultou num acordo com o Ministério Público do Distrito Federal em fazer com que eles tivessem que fazer um plano de contingenciamento de comunicação para 2 milhões de pessoas para poder explicar com detalhes qual foi o risco que eles tiveram quando seus dados foram vazados. E para poder contextualizar essa mesma situação dentro do nosso território, não sei se vocês acompanharam pela mídia, mas há 2, 3 semanas atrás noticiou-se que o Banco Inter foi invadido. Dados parece que começou com 300 mil, depois baixaram para 80 mil correntistas e teriam sido vazados. Eu até tenho alguns negócios com o Banco Inter, mas eu não tive nenhuma informação a mais a respeito desse assunto, então prefiro não fazer opinião, mas me parece que pode ser algo até interno que chegou a ter esse prejuízo. As consequências, gente, são irreparáveis. E aí eu vou mostrar um caso que mostra bem o perfil do brasileiro. O brasileiro, eu reputo da seguinte forma: ele é um sujeito exibicionista e, ao mesmo tempo,
ingênuo em termos de privacidade. Quer exemplo? Festa de final do ano da empresa Salesforce, que é uma das maiores empresas de, que a gente chama de CRM, Customer Relationship Management, nos Estados Unidos, sede na Califórnia e tudo mais. Estavam comemorando em São Paulo assim, um ano exitoso, grandes vendas, sucesso absoluto. Resolveram fazer uma festa de fantasia. Aí, um dos grandes batedores de metas lá com o vendedor resolveu ir fantasiado de um personagem do WhatsApp chamando o negão do WhatsApp, que era essa figura que vocês estão vendo aí. Consequência, essa imagem vazou e foi bater lá no escritório da empresa nos Estados Unidos. Aí, do lado dessa foto, acho que tem um diretor comercial, uma pessoa sênior de diretoria, que virou e falou assim, não, ele e o presidente do Salesforce brasileiro, falou, não, desculpa, mas vocês não conhecem o Brasil, aqui o pessoal é assim mesmo, a gente é relaxado, isso aí é uma brincadeira, uma paródia e tal. Teve o aspecto racial, teve o aspecto sexual, e qual foi a reação do pessoal dos Estados Unidos, na hora que ouviu essa resposta? Demitiu os 3, sumariamente. Todos os 3 para a rua. Sumariamente. Então vejam, como esse é o brasileiro, como é que ele pode ser tão exibido e ao mesmo tempo tão ingênuo em termos de privacidade? Eu me lembro uma vez, em 2001, eu estudei em Harvard em 2001, nessa área de Internet Law, e em 2003 teve o mesmo curso no Rio de Janeiro. Em determinado momento, levaram a gente para uma churrascaria e surgiram as passistas de samba. Aquelas, todo mundo já viu, etc e tal, como é que é o esquema. Bom, sei lá, ela chegou perto assim, começou a dançar na frente de um dos professores de Harvard. Na hora que ele viu que uma pessoa estava com a máquina digital tirando uma foto dessa pessoa na frente dele, ele voou no pescoço do cara. Assim, foi um negócio assim, absurdo a reação dele. Todo mundo ficou espantado. Mas é uma pessoa com muito mais experiência do que nós, que sabe o que isso pode representar em termos de reputação, porque ele não tem controle. E ele tem que exercer esse controle, porque aqui dali é a persona dele, é a imagem dele. E ela fica em descontrole por parte de outras pessoas que podem fazer sabe-se lá o quê. Uma montagem de história em relação a isso. Como é que nós estamos de tempo aí, Marcos? 5 minutos, né? Então tá bom. Eu estou terminando.